Capítulo 2 Os Cossacos. Naquela noite no vilarejo, ninguém conseguiu dormir. Os aldeões permaneceram na praça, calados, sem coragem de falar. De vez em quando, alguém atiçava o fogo para que não sentissem o frio ainda incômodo apesar da primavera, até que Alexei retornou, um tempo depois, e serenou-os, afirmando que poderiam voltar em paz para suas casas. Tudo estava bem. Os cossacos comprometeram-se a pernoitar e na manhã seguinte levantariam acampamento. Todos se mantiveram em silêncio, pensando. Boris fez-se porta-voz dos demais, perguntando o que estes não tinham coragem de falar. Alexei Grotchenko acreditou em Yuri Valinevich. Alexei respirou fundo, abriu os braços num gesto de dúvida e impotência antes de responder. Só nos resta acreditar, Boris. O que mais podemos fazer? Sentou-se entre eles e se manteve pensativo, como os demais, olhando o fogo que crepitava. Todos estavam em choque. Os fatos recentes vinham modificar completamente suas pacatas existências, assim como a segurança que gozavam na aldeia e na região. Ali, todos se conheciam, se estimavam, confiavam uns nos outros, vez por outra se desentendiam ao beber um pouco mais, porém, no dia seguinte tudo voltava ao normal. Mas agora nada voltaria a ser como antes. A segurança de suas vidas fora quebrada. Sentiam-se fragilizados, invadidos, ameaçados. Tinham dado conta de que hoje fora esse grupo de cossacos. Amanhã poderiam ser outros a colocar em risco suas vidas, suas famílias, suas isbas. Alexei Grotchenko pensou que ao retornar para casa deveria escrever uma carta ao conde Kamerovich comunicando-lhe o acontecido e logo cedinho despachar um portador para São Petersburgo. Dmitri, esperto jovem, sugeriu: não podemos ficar aqui sem tomar providências. Eles podem não ter más intenções para conosco, no entanto, não devemos permanecer inertes. Precisamos nos prevenir. Dmitri tem razão. O que sugere, filho? Disse Alexei. O mínimo que podemos fazer é colocar vigias, meu pai, de modo que a qualquer movimento suspeito deles, os demais sejam avisados. Alexei concordou, sugerindo: muito bem, vamos colocar vigias em pontos estratégicos. Todos concordam? Diante da anuência geral, voltou a perguntar: quem se apresenta? Dmitri foi o primeiro a levantar a mão, seguido de Boris, Sergei e Anatoly. Então, se armem com facas, paus, com o que puderem. Estabeleçam uma senha para alertar os demais. Como Dmitri é o mais jovem e ágil do grupo, ele correrá para dar o aviso. Escolham pontos estratégicos a uma distância que possam ver o acampamento e, ao mesmo tempo, se manter em segurança. De onde, em caso de perigo, possam contar com tempo suficiente para fugir, recomendou Alexei. Dmitri, Boris, Sergei e Anatoly escolheram como senha o pio do mocho, mais fácil de imitar e que não causaria desconfiança entre os cossacos. Depois despediram-se dos demais e foram para seus postos. Nada mais tendo a fazer ali, os mujiques tomaram rumo de suas isbas, porém dispostos a permanecer alerta para proteger suas casas e famílias. Masha e Ludmila, apoiadas uma na outra, fizeram um trajeto de volta, preocupadas com Boris, que permaneceria de vigia durante toda a noite. Ao chegarem à isba, procuraram fechar bem as portas e as janelas. Precisavam estar preparadas para o caso de um ataque. Masha pegou um facão e colocou-o sob o travesseiro, entregando o outro menor à filha, que o rejeitou com um gesto de cabeça. Não saberia o que fazer com ele, minha mãe. É preciso, filha,
Guarde-o mesmo assim, poderá ser útil numa emergência. A jovem não acreditava em nenhuma violência por parte de Yuri. O coração lhe dizia que o cosaco nada faria contra os moradores da vila. Não desejando discutir com a mãe, docilmente pegou o facão e colocou-o debaixo da cama. Deitaram-se sem trocar de roupa. Não conseguiam conversar, imersas nas próprias preocupações. A jovem Ludmila não queria admitir nem para si mesma, porém sentia-se tocada por algo diferente, desde que vira o chefe guerreiro. Sua voz máscula e forte, ao mesmo tempo branda, calou fundo em seu íntimo. Com a presença dele, todo o seu corpo emanava força, segurança e determinação. Em sua mente ficara gravada a figura dele em tintas indeléveis, o belo semblante, os olhos escuros encimados por grossas sobrancelhas, a boca grande de lábios finos e bem feitos, a cabeleira até o pescoço com mechas para trás, como se batidas pelo vento, o pescoço firme, os ombros largos. Ludmila suspirou ao lembrar-se da mão que se estendera para entregar-lhe o broche, mimo que trazia agora apertado contra o peito. A princípio, sentiram grande medo na presença dele, mas quando a mão grande e forte tocara a sua, ela experimentou um frêmito de prazer jamais imaginado. Seus olhos se cruzaram num relance, o suficiente para que ela soubesse que nunca mais iria esquecê-lo. Que sentimento seria esse que a tomava de assalto, avassalando-a por inteiro, qual a torrente impetuosa do rio, ou a força do vento que passa nas intempéries, carregando o que encontra pela frente? Ludmila não tinha coragem de confessar nem para si mesma, mas o pensamento segredava-lhe que estava atraída por ele. Ouvira dizer que o amor arrasta, envolve e deixa a criatura entregue, submissa. Seria isso amor? Na escuridão do pequeno quarto, sob a manta de lã, segurava o broche bem apertado. Levou a mão até o rosto, sentindo quente e corado, acariciou as pedras frias de encontro à face e fez com que a peça de ouro escorregasse até seus lábios, depositando um beijo nela. Corou ainda mais de vergonha. Naquele gesto solitário, teve a sensação de estar beijando o próprio cosaco. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não me reconheço mais, estou confusa. Como pode um homem que eu vi uma única vez, que não sei quem é, como é, se é confiável, provocar uma reação tão intensa em mim? No entanto, ardo de desejo de vê-lo novamente e, ao mesmo tempo, sinto certa repulsa por ele, desejando que se afaste. Porém, só o fato de pensar que poderei não vê-lo nunca mais tira-me a razão. Nossa Senhora de Kazan, socorrei-me! No acampamento cosaco, a situação não era diferente. Os guerreiros, agitados pela presença das jovens aldeãs, queriam conversar, trocar ideias e até invadir a aldeia de Mujiques, para subjugar todos e carregar as jovens, ébrios de desejo. O chefe Yuri, porém, foi taxativo. Dei minha palavra. Respeitaremos a hospitalidade dos aldeões. Amanhã tomaremos nosso rumo. Vamos dormir. Um dos companheiros de Yuri Valinevich questionou-o após se deitarem lado a lado. Notei que ficou impressionado com a beleza da jovem bailadeira. No que lhe dou razão, jamais vi outra mais bela. Por que não a leva consigo? Roubá-la não deve ser difícil. Yuri manteve-se em silêncio por alguns instantes, contemplando o manto estrelado, depois disse em voz quase inaudível: É apenas uma criança. Agora cale-se, estou exausto e com sono. Tivemos um dia bastante puxado. O outro silenciou e Yuri logo percebeu pelo ressonar que dormia. Na verdade, ao contrário do que dissera, ele não sentia sono.
desejava ficar só, em silêncio, para poder pensar em tudo o que acontecera naquela noite. Ao cruzar os braços atrás da cabeça, com os olhos postos no céu, o cosaco só conseguia ver o rosto da jovem Ludmila. Até o cansaço desaparecera. Revia o momento em que entraram no vilarejo e, atraídos pela luz das fogueiras, aproximaram-se da praça, justamente no instante em que a jovem caminhava para o centro da roda e começava a dançar. Na tela da memória, ele a via dançando de novo ao som da música. Depois, encantado, sentiu o desejo de aproximar-se dela. Arrumando um pretexto, lembrou-se do belo broche de ouro e rubis que pendia do seu manto. Não teve dúvidas, retirou-o e, caminhando até onde ela estava com a família, ofereceu-lhe o mimo, como agradecimento pelo momento de prazer que lhes concedera com sua dança. Tímida, ela sequer conseguiu levantar os olhos e fitá-lo. O pai, diante da situação, com um gesto, ordenou-lhe que aceitasse, e então, finalmente, ele pôde ter a satisfação de olhá-la nos olhos, ouvir sua voz maviosa e sentir seu perfume de lavanda. Respirou fundo. Ah, como gostaria realmente de levá-la comigo! Com a imaginação desatada, ele já se via em seu cavalo, cavalgando rápido, aproximava-se dela e arrebatava-a para si, fugindo com ela em seus braços. E ela, ardente de paixão, entregava-se aos seus beijos e às suas carícias. Sentiu-se inflamar. Ao mesmo tempo pensava: nunca experimentei nada igual por mulher nenhuma. O que está acontecendo comigo? Sempre me mantive cavaleiro da situação. Amava as mulheres que se me apresentavam, no ardor da paixão, esquecendo-me delas no momento seguinte. Será isso amor? Se for, estou perdido, porque ela não poderá pegar garupa em meu cavalo e ir comigo, ou mesmo interessar-se por mim. E ao mesmo tempo em que ela me atrai, que me arrebata de paixão, sinto que não posso confiar nela. Algo me diz que poderá trair-me, tripudiar do meu amor. Mas isso é um absurdo. Por que tais pensamentos invadem minha cabeça? Que bobagem! Sempre fui o mais forte e dominei as mulheres. Por que estaria agora preocupado com o mal de Anne que mal conheço? Virou-se no leito improvisado, puxando ainda mais o manto de lã de carneiro para cobrir a cabeça, protegendo-a contra a friagem da noite. Depois resmungou para si mesmo: tolice! Não adianta ficar pensando nela. Preciso dormir e esquecer. Amanhã, conforme prometi, iremos embora e nunca mais a verei. Ainda muito cedo, Yuri levantou, espreguiçou-se e chamou o amigo que dormia a seu lado. Acorde, Feldor, e desperte os demais. É preciso partir. Temos um longo trajeto pela frente. O outro se ergueu rapidamente, esfregando os olhos. Logo, a agitação tomou conta do acampamento. Nisso, um dos cossacos aproximou-se do chefe. Temos um problema, Yuri. Sim, o que está acontecendo? Venha comigo. O companheiro o levou até uma carroça que pendia perigosamente de um lado e mostrou-lhe uma das rodas quebrada. Yuri deu um murro na carroça, praguejando. O que faremos, chefe? Por aqui deve haver alguém que conserte. Vou falar com Alexei Grotienko. Ao deixar o acampamento, Yuri tomou o rumo da mansão do conde, à procura de Alexei. A casa ficava do lado oposto e precisaria atravessar a aldeia. De repente viu, caminhando ao seu encontro, um vulto conhecido. O coração começou a bater apressado e uma agitação incomum tomou-o de assalto. Era Ludmila, que, carregando uma trouxa de roupas, surgia como se fosse uma aparição. Ao vê-lo, a jovem titubeou, também com o coração aos saltos.
Assim, a luz do sol, cujos raios incidiam sobre seus cabelos, iluminando-os, estava ainda mais bela. Veja se não é nossa bela bailadeira. Que prazer encontrá-la logo cedo, pensou em dizer, todavia manteve-se mudo, como se inesperada timidez o dominasse. Ludmila, por sua vez, envergonhada, queria explicar-se, como se o fato de estar ali merecesse uma explicação. Vinha à vila tão cedo porque precisava levar estas roupas para entregar a Kátia, uma amiga. No entanto, sentia-se travada. As palavras não saíam da boca e só conseguia manter os olhos presos no olhar do cossaco. Quando se aproximaram mais, Yuri murmurou baixinho. Pensei que nunca mais fosse vê-la. Eu também. Temia que já tivessem ido embora, balbuciou ela no mesmo tom de voz. O guerreiro sorriu, enquanto uma agradável sensação de calor espalhava-se por todo o seu corpo. Então ela também ficou impressionada comigo. Tinha vontade de gritar sua alegria, de dizer o que sentia por ela em voz alta, para que todo o Ural soubesse disso, e sua voz ressoasse no eco das montanhas. Uma das rodas de nossa carroça quebrou, justificou-se ele. Fitaram-se e, pelo brilho dos olhos e o sorriso radiante de ambos, via-se que estavam felizes. Felizes pelo dia de sol, pelo frio que fazia, por terem se encontrado, por estarem juntos, pela descoberta do amor, até pela roda quebrada da carroça. Nesse momento, Yuri viu que Alexei aproximava-se em seu cavalo. Certamente vinha conferir se os guerreiros cossacos já tinham partido. Ao vê-lo junto de Ludmila, estranhou e disse, entre surpreso e incomodado: Conforme acertado ontem, Yuri Valinevich, vocês deveriam ter deixado a região logo cedo. É verdade, Alexei Grutienko. Um problema, contudo, nos impediu. Ia justamente procurá-lo para pedir ajuda, quando encontrei a jovem Ludmila. O que aconteceu para precisar novamente da minha ajuda? Retrucou o intendente, contendo a irritação. Infelizmente, uma das rodas da nossa carroça quebrou-se. Há alguém pelas imediações que possa consertá-la? Mais tranquilo, Alexei respondeu. Sim, temos um bom homem que pode resolver esse problema. Leve-me até o carroção. Vamos ver o que aconteceu. Inclinaram-se num cumprimento dirigido a Ludmila e afastaram-se rumo ao acampamento cossaco. Observando a carroça, Alexei concluiu que realmente precisariam buscar alguém que pudesse deixá-la em condições de rodar. Prontificou-se em mandar-lhe o encarregado desses concertos. Como ele tivera que fazer um serviço numa outra vila, provavelmente só retornaria no dia seguinte. Nesse meio tempo, praticamente todos os habitantes da aldeia estavam preocupados com a demora, visto que os cossacos, não podendo partir, teriam de permanecer na região. Somente Yuri e Ludmila ficaram felizes com a dificuldade, certos de que o céu estava a favor deles. Alexei providenciou víveres para os cossacos. Água não era problema, pois a uns 500 passos abaixo do acampamento corria um rio. Após o almoço, Ludmila lavava roupas para sua mãe num riacho que passava no fundo do terreno da casa. Com o degelo, aproveitavam para lavar roupas, visto que no inverno isso não era possível, pois tudo ficava congelado e eram obrigados a aquecer o gelo para derretê-lo. Agora a água ainda estava bastante fria, mas agradável. Em dado momento, ela percebeu um movimento, como se alguém se aproximasse. Ergueu-se, olhando em torno atenta. Teve a impressão de que um vulto se escondera de repente. Assustada, ela iria gritar, quando alguém por detrás tapou sua boca. Não grite, sou eu, Yuri.
Ludmila, apavorada, acalmou-se ao ver que era o cossaco. Ele explicou em voz suplicante. Queria vê-la, Ludmila. Não suportava mais sua ausência. Ao perceber seus olhos mais tranquilos, Yuri retirou a mão que fechava sua boca e ela pôde respirar melhor. Como descobriu nossa casa? Conversando com alguém na vila. Fiz um monte de perguntas e acabei encontrando a isba de Boris. E aqui estou. Não deveria ter vindo. Se meu pai o encontra, ele não saberá, não é? Ela baixou a cabeça tímida. Yuri estava tão próximo que ela podia sentir o calor do corpo dele. Veja como está molhada. Suas mãos são duas pedras de gelo, disse ele, tomando-as entre as suas para aquecê-las. Somente nesse instante, Ludmila percebeu que se molhara. O cossaco abraçou-a com carinho, tentando transmitir-lhe seu calor. A proximidade dele produzia-lhe uma agradável sensação. De repente, ele ergueu seu rosto e beijou-a nos lábios palpitantes de amor. Mila! Ela ouviu a voz da mãe que a chamava e despertou daquele devaneio. Vá embora, não pode ficar aqui. E soltando-se dos braços dele, correu para casa. Vendo a ofegante, Masha indagou surpresa. Está tão afogueada. Onde está o cesto de roupas? É que ouvi seu chamado, minha mãe. Saí correndo e esqueci as roupas. Vou buscá-las.